E aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais este analisador falando sobre talvez o melhor episódio da temporada até agora de The Boys, esse quinto episódio que até a montagem dele é diferente. Eu reclamei um pouquinho do último episódio, mas nesse aqui, pelo menos na montagem dele foi bem interessante e caminha também outra série, né? Caminha, a gente tá falando aqui de Mal, de Demolidor e agora também de The Boys, que a gente tá acompanhando semanal. Outra série que caminha pro seu desfecho de um modo bem, talvez inevitável, porque também é a última temporada. Mas eu falei que a montagem desse episódio é diferente porque ela começa focando em personagens e sobre a ótica de coisas que acontecem com esse personagem e em volta do personagem. Mas antes de continuar, vou pedir para você deixar o seu like aqui, a sua inscrição, comentar com a gente o que você está achando de The Boys, o que você achou desse episódio e participar com a gente para fazer um conteúdo cada vez mais legal, mais bacana para vocês mesmo. Então, colocando isso, a primeira ótica que a gente tem é a da Espoleta nesse episódio aqui. E ela vem junto com um comercial bem do estadunidense, falando que aquelas coisas que a gente já citou no episódio anterior, que os Estados Unidos são superiores, eles são uma nação cristã e eles devem ter a sua igreja republicana. E mostra a sugestão, né, de essa ser a igreja liderada pelo Homelander. E a Espoleta fala que essa abordagem trouxe números acima da média que eles estavam esperando, porque basicamente o comercial era protagonizado por brancos, né? E o budget de todo esse projeto da igreja é absurdo. E é um budget de quê? De dinheiro do contribuinte. O Homelander diz que, mesmo assim, tudo isso é muito pouco para a proteção que ele quer ali. E que eles têm que preparar melhor o povo para isso também. E aí tem a sugestão lá do All Lord lá, de fazer um lançamento, né, dessa igreja, assim, de uma coisa muito específica que eu vou falar agora, na Páscoa, que tá próxima. Mas ele fala que não porque ele não tá voltando. Ele é o Deus. Cara, é um nível de bizarrice atroz, assim. Mas é absurdo? Não. Porque a gente vê cada dia mais, né, os passos que The Boys estão dando. A série vai acabar, primeiro porque o formato está saturado, sim, mas porque não tem mais o que você inventar. The Boys está no mesmo dilema de Black Mirror, porque se ficar enrolando demais, vai ficar maçante, porque é absurdo atrás de absurdo atrás de absurdo. Como exemplo, eu estou mexendo no meu picote, não no meu nariz, entendeu? É outra história. Voltando aqui, como exemplo da Bíblia do Homelander. Cara, isso é muito chocante. E ele até se emociona ao pegar e sentir o peso da Bíblia do Homelander. E a Espoleta diz que é uma Bíblia que tem o Antigo Testamento, que não é toda religião cristã considera. Por exemplo, o catolicismo considera. O Novo Testamento, que com alguns ajustes também é considerado pelo catolicismo e, principalmente em questão de ajustes, por várias outras religiões evangélicas. Mas tem o Testamento de Homelander, que é maravilhoso o modo que ela coloca aqui, porque foi feito por uma inteligência artificial que cuspiu um tanto de coisa ali para falar que houve uma passagem em cima dos argumentos dos dois testamentos para o Homelander nesse Novo Testamento. E que a missão, o princípio, o propósito deles na hora de vender essa igreja é uma passagem de bastão de Jesus para ele. E isso vem em um argumento, cara, assim, é ouro de escrita, entendeu? Não é ouro de argumento, porque é um argumento porco, é triste, é nojento, a gente tá falando disso em 2026, mas é ouro dentro da loucura que é The Boys, porque eles estão construindo uma igreja para ser um shopping 5 estrelas. Não para ser o varejão, entendeu? Ou seja, eles estão vendendo como uma igreja elite, uma igreja para quem quer ser superior, não uma igreja para quem é mais popular, entende? Que tem mais acesso, que tem uma abrangência mais abrangente, uma abrangência de modo mais palatável à maioria das pessoas. Tem que ser um negócio que o cara quer sair do sensato e ir pro absurdo
da igreja do Homelander. Dito tudo isso, cara, e isso, tipo, esses 5 minutos do episódio, cara, é um absurdo atrás de absurdo, ele me chocou muito aquela parte. A Sister Siege fala que isso pode gerar revolta no povo, e que eles têm que se preparar para essa revolta também. E a Espoleta, né, ainda sobre a visão dela nessa parte, mas é importante fisgar isso que a Sister Siege falou. Depois disso tudo, a Espoleta encontra o reverendo da sua igreja original, da sua igreja, digamos assim, cristã, digamos não, era cristã, que era todo o fundamento dela como pessoa e tal assim, e fala que, tipo, implorando, pedindo uma ajuda pra ela, porque a igreja dele tá sendo agredida, né, tá sofrendo com intolerância religiosa por parte de supers que defendem a igreja do Homelander. E ela reluta pela afetividade, né? Pô, eu aprendi a ser gente com essa igreja aqui. Porque é uma parte importante da igreja como um todo, de ser um núcleo familiar. Ela aprendeu a conviver em sociedade, por mais que ela seja bizarra do jeito que ela é, mas aprendeu dentro da igreja ali. E ela reluta nisso, mas ela não cede, né? E fala, pô, às vezes vocês estão errados, não sei o que lá e tal. Assim. Um absurdo atrás de absurdo. E aí, o Soldier Boy, depois disso, com ela, fala que, tipo, pô, isso tudo é um absurdo. O Soldier Boy concorda com o pastor que está sendo oprimido. E fala que tudo é uma bobeira, mas não faz mais nada. Tipo, meio que só deixa rolar o rolê. O motivo a gente vai entender, né, daqui a pouquinho no episódio. E ele fala isso porque tanto ele como o Homelander vão a Los Angeles, a gente vai entender também por que eles vão a Los Angeles. E aí o super pastor, ele traz leite das fiéis da igreja do Homelander pro Homelander. E a Espoleta encontra ele ali e pergunta o que ele estava fazendo. E vem com isso um argumento que assim, ó, você tem que falar, né, na grande mídia que essa galera tá atrapalhando a gente, né? Esses fiéis estão atrapalhando a gente. E que você tem que fazer alguma coisa para isso não acontecer mais. E aí ela vai pra TV e fala as maiores atrocidades ligadas às coisas mais absurdas, condenando o pastor que ela tinha crescido junto, condenando a igreja que ela tinha crescido junto e falando que ele tá fazendo eu não posso falar claramente porque senão o YouTube... Mas vocês entenderam que ele está fazendo tudo isso em nome dos luz estrelistas, né? E ela consegue falar isso tudo aos prantos, jogando esse reverendo aos leões, né? E aí a gente dá uma paradinha na visão dela e vai para a visão do Black Noir, que é interessante. Porque o Black Noir, a gente descobre que é o Black Noir fake, a gente já sabia, mas que ele faz teatro e que provavelmente o Deep encontrou ele porque ele era um bom ator e por isso trouxe ele pro meio do rolê. E ele tá pistola, né? Ele tá fazendo teatro com o diretor do Dawn of the Seven, que é a paródia do Snyder Cut do The Boys, né? E ele falou que ele era um diretor bem-sucedido, mas que acabou escanteado por conta do flop do projeto e que tá se reencontrando no teatro e que ele não tá se soltando. Ele falou assim, cara, eu faço tudo certo no trabalho e não tô conseguindo ter meus méritos e tal, assim. E aí esse diretor vira e fala assim, não, você tem que atuar bem, você tem que ser mais ator no seu trabalho também, pra você conquistar objetivos. E aí ele vai pra uma outra cena com... Cara, o Deep lendo um livro do Kennedy Jr., que pra quem não sabe é um negacionista bizarro lá dos Estados Unidos também. Ele tá aprendendo, né, obviamente, né, nesse rolê. E aí chegou o Lorde, né, eles falam, tipo, como é que a gente tem que fazer um plano pra quando for o grande evento de lançamento da igreja de Homelander, a gente tem que fazer alguma coisa. E aí o Deep começa a dar uma ideia e ele começa a falar. Ele não fala, né, o Black Noir fake. Só o Deep sabe que ele fala. E aí ele fala, pô, um milagre legal seria eu falar, né? O Homelander me dá a dádiva de falar. E eu sei voar também, né? A gente não sabe se ele sabe voar, mas ele falou que sabe voar, né? E aí o Lorde adorou isso aí. Não, o que mais é Deus do que um milagre real, tal, assim. E me conquistou nisso aí. E a vingança do Deep é mandar uma enguia pra matar o diretor do Dawn of the Seven lá, que tinham conseguido uma peça na Broadway de tão boa que era
as atuações do Black Noir Fake. E aí ele fica puto, né, por conta disso, vai lá tirar satisfação com o Deep, mas o Deep fala pra ele ficar quieto, porque senão ele vai entregar pro Homelander essas paradas que o Black Noir tá tendo, e principalmente vai cortar a peça, porque, e olha só pra você ver, o Homelander quer cortar verbas culturais. Nada mais opressivo e neofacho do que isso. Cara, The Boys tem uns textos muito bons nesse ponto, assim, porque consegue delimitar, encaixar coisas assim na sutileza que vão totalmente de encontro a dilemas que infelizmente a gente está vivendo. Então, coloca isso na mesa e aí a gente vai para a ótica do terror, que é o cachorro do Butcher, né? E na verdade foi só um argumento para a gente fazer de uma forma mais enxuta, ou eles fazerem de uma forma mais enxuta ali, compilando tudo, as visões da galera dos The Boys nesse momento. A gente tem primeiro um rolê interessante da Kimiko falando do bife do francês, que ele faz tipo steak tartar, né, que é uma carne crua assim, e ela odeia isso, ela gosta de ketchup bem passado e com bife bem passado e com ketchup. E ao mesmo tempo a gente tem, né, lá na frente o terror indo na cozinha lá e o francês falando que, nossa, a Kimiko adora o meu bife francês e tal, assim, ela vai quando fazer um soufflé de chocolate pra ela e tudo mais e tal. E ele fala que ao mesmo tempo que ele entende isso, ele entende também que ela está sofrendo e que talvez eles não estejam se entendendo tão bem quanto ele imaginava. E isso é interessante, uma coisa que eu falei lá atrás, que talvez fora desse contexto eles não sejam um casal, eles só estão sendo um casal nesse contexto opressor, né? Mas aí tem outra parada nessa parte, que é o Leitinho falando pro Butcher que ele nunca se sentiu tão em paz, tão tranquilo. E porque, tipo, tem um chocolate que ele tá comendo, ele derruba o chocolate, o terror vai pegar, ele pega o chocolate do chão e continua comendo assim. O Butcher fala, cara, como é que você tá fazendo isso agora? Você não fazia isso. Ele fala que ele tá bem porque ele realizou, ele concretizou na cabeça dele que ele vai morrer. E que ele não vê mais a filha e a esposa é o mais seguro pro momento. Porque ele tem total noção de que não vai ter fim aquilo, que eles estão ali caminhando para a morte. E o Butcher até fica reflexivo sobre isso, por mais incrível que pareça. E para ajudar, mais uma vez, o Hugh e o Butcher, que é o que eles fazem essa temporada inteira, brigam de novo por conta do V1. E ele falando assim, não, a gente tem que ter um V1 para fazer uma cura, para salvar a Anne, para salvar a Kimiko aqui. A gente não pode só focar em derrotar o Homelander e tal assim. E o Butcher falou, não adianta, se a gente não derrotar o Homelander, não vai adiantar nada isso aqui. E aí eles ficam nessa discussão boba que vai e volta na série inteira. E o terror vai lá, o francês errou o bolo, o terror vai no lixo e come o bolo que o francês errou, que tá cheio de chocolate. E aí ele não chega a engasgar, mas quem tem a solução de salvar o terror, que é jogar, acho que amônia na garganta dele pra ele vomitar, é o Hugh. E o Hugh joga e salva ele, e nesse momento o Butcher tem meio que uma reflexão ali, né, de que, pô, o Hugh ele tem um certo fundamento, e falou que se eles conseguirem o V1 mesmo, ele vai guardar uma amostrinha pro Hugh tentar uma cura. E aí, a gente vai agora de novo pra visão da Sister Siege, que é bem peculiar, e a gente começa a entender mais algumas coisas. Porque ela desce no elevador com o Soldier Boy, e aí descobre, primeiro, que eles não estão com o V1, depois daquele rolê que aconteceu no último episódio lá, do Homelander preso na câmara, tudo mais, então assim que eles vão lá e não acham nada. E 2, que eles estão indo para Los Angeles. O Homelander, ele quer todos os supers do mundo nos Estados Unidos para defender e para disseminar isso, que ele quer fazer, essa igreja dele e tudo mais. Só que a Ashley, que é a fantoche dele na presidência, ela simplesmente está falando que está gerando uma crise global, e tem até uma piada macabra, né, ali, que num contexto de que eles tiraram supers da Ucrânia e a Ucrânia ficou vulnerável, né? E aí eles estão sendo invadidos, está gerando crises diplomáticas e globais, todos lá, tal assim, porque o Homelander está simplesmente puxando todos os supers de volta para a América, ou todos os supers para a América, talvez eles não sejam de volta, né? Eles nunca tenham vindo para a América. E isso tá deixando ela maluca, tal assim, e a Sister, não, chega aí, vamos trocar uma ideia aqui,
por conta desse rolê, você tem que dar uma relaxada e tudo mais. E aí, ela tá vendo que ela tá sendo embebedada pela Sister Siege e ela fala, não, você tá querendo me enganar. Depois de beber e falar várias verdades ali a tarde inteira. E aí ela decide falar com a consciência da Ashley, né, que tá atrás daquela peruca lá, pedindo pra ela ler a mente do Homelander e... meio que assim, de alguma forma elas ficaram mais próximas disso. E falou que a ideia é dela, né, nesse momento, pelo menos foi o que ela falou pra Ashley, não dá pra saber se é isso que a Sister Siege entende como correto. É liberar o V1 pro mundo inteiro, pra gerar uma uma guerra entre humanos e supers em alto nível e tal assim, mas a níveis bizarros, porque aí os humanos teriam como lutar contra os supers, e ela veria tudo isso do seu bunker, né? E que se a Ashley fizesse isso, ela ia dar um lugar pra Ashley no bunker dela pra ver isso acontecer do mundo acabando. E aí a gente vai pra visão do Soldier Boy. Sobre essa visão da Sister Siege, é um problema que eu falei que eu tô com... que a série ainda não resolveu, mas talvez não seja o momento de resolver, mas que me preocupa, mais uma vez, que é quando você tem um personagem que é o mais inteligente do mundo, você tem que ser ultra inteligente para escrever ele. Ou melhor dizendo, o roteirista tem que ser mais inteligente que a personagem para dar inteligência para ela. E, assim, até agora eu não vi nuances disso na Sister Siege. Eu falo que talvez seja cedo porque talvez pro desfecho da série tenha lá um super momento de... eu vou falar meu plano e dar uma chave de lógica em mim e apresenta um argumento sensato. Mas eu tô achando que vai ser difícil. Aí temos a visão do Soldier Boy. Porque ele tenta entender as pretensões do Homelander. Eles vão até o Stan Edgar ali, cobrando de por que ele tinha vendido o Soldier Boy para os comunistas no passado e tudo mais. E o Homelander é exposto pelo Stan ao dizer que ele e o Soldier Boy estão vivos ainda por conta do Homelander. Ele, no caso, o Stan e o Soldier Boy estão vivos ainda por conta do Homelander ser um cara muito carente, de pai principalmente. E o Soldier Boy, eles ficam pistola e tal assim, o Soldier Boy, não, calma aí, grandão, não vai fazer nada e tal assim. Ele ia matar o Stan ali, mas é que o Homelander quer ele como... quer ele um sentido útil no rolê ali, entendeu? E aí, ele fala do paradeiro da neta e do pai, da neta e do pai do Stan pra ele e tal assim, falou, fica quieto, fica de boa, que a gente tem o Stan na mão aqui, entendeu? Não adianta você ficar querendo meter essas ideias pra cima do Homelander não, entendeu? E aí dá mais um pressionado sobre se ele sabe alguma coisa do V1. E cara, ele fala que, de fato ele não sabe, mas que é pra eles irem atrás do Maratona. E aí a gente tem, né, o casting, né, da galera, porque aí vira um episódio supernatural, entendeu? Porque assim, a gente tem o Jason Ackles, que é o Soldier Boy, e o Jared Padalecki, eu tive que olhar aqui pra não errar o nome dele, eu sempre erro, que é o Sands de Supernatural, ele é o Maratona, o Mr. Maratona ali, entendeu? E por que eu digo que é um casting meio completo? Porque o Castiel também está na cena, né? Eles vão encontrar esse cara e o Misha Collins é um personagem também ali. Teoricamente ele é o Mal Chemical, né? Mas ele, se eu bate, não, é o Misha, entendeu? E qual que é o contexto ali? O Mr. Maratona, ele é um super falido, entende? E ele tá ali meio que vivendo do passado ainda e fazendo uns filmes B e C, extraoficiais da volta, entendeu? Vivendo em Los Angeles e tal. E tem um museuzinho lá. Só que ele vive ali no meio dos atores de Hollywood. Ele é um ator também ali, no contexto da série. Também. E aí, simplesmente, ele tá lá jogando poker com o Seth Rogen, o Misha Collins, o Kumail Nanjiani, que, pra quem não se lembra, é o cara do Eternos. O Will Forte, que é um cara que sempre aparece em comédia romântica, e um outro cara em que eu não identifiquei. Eles estão jogando poker ali e falando coisas de atores. Falam assim, bem... numa coisa bem artificial, numa abordagem bem artificial, mas que é totalmente ligada ao que a gente vê de ator, assim. Parecia uma cena do estúdio, do Seth Rogen lá, mal dirigida, entendeu? Com o Seth Rogen, inclusive.
fazendo piadocas, cruzando e tal assim, mas o teor principal da conversa é que eles teriam que se posicionar agora. Porque é um absurdo o que eles estão fazendo, né? A igreja do Homelander tá fazendo, porque tá tirando. Basicamente, eles estão no argumento de que, lógico, tem ator morrendo, falou de Meryl Streep morrendo. Entendeu? Uma galera assim, tá sendo pega por resistir a isso. E que eles têm que agir, eles têm que fazer alguma coisa e tal. E como se não bastasse isso, eles falam porque tá acabando com toda a libertinagem do ator. Não pode acabar com a libertinagem do ator. Porque. E aí vem aquele discurso debochado, eles tentam, faz piada com o Black Lives Matter e tudo mais. Entendeu? Aí tem um cara que fala azul e fala: não, a gente não pode usar azul, porque tem o Blue Lives Matter também, que é de pessoas azuis. Então é um diálogo super vazio, um diálogo meio de estúdio, mas é um diálogo pra mostrar que quem sobrou ali é quem é artificial. Entendeu? A galera de Hollywood que foi pro front já foi pro saco, entendeu? E aí, a hora que os supers entram ali, os atores começam a babar ovo deles, mas eles só querem ver, eles estão cagando o que os atores estão fazendo ali, entendeu? E aí o Mr. Maratona abre um museu ali, né, cheio de coisas antigas da Vol e fascista da Vol, né, que vem desde o comecinho lá. E ele fala, pô, não, de fato, quem tem o V1 não tem nada aqui, mas quem tem é o Bombástico. E claramente parecia que eles estavam enrolando os dois ali, tanto o Soldier Boy quanto o Homelander, porque falou, eu chamei o Bombástico vai chegar aqui. E aí o Homelander sentado lá, mais cenas constrangedoras do Seth Rogen ali tentando fazer ele ficar amigo do Homelander e tudo mais. E tava lá o Soldier Boy com o Mr. Maratona, os dois de Supernatural, né? Fazendo o Sborn ali, usando coisas, bebendo coisas e tudo mais. Mas aí o Homelander fica pistola e eles conseguem tirar deles que era tudo uma armadilha. E ele vai meio que insinuar pra cima do Mr. Maratona, mas aí o Misha, que é o Mal Chemical, ele desmaia o Homelander com seu poder de mal química ali, né? E nesse momento o Soldier Boy ainda não tá tão virado, né, pra ele e tal assim. Mas ele fala uma coisa meio que no sentido Garfield da vida, tipo, ninguém faz mal pro Homelander a não ser eu aqui. E começa a atacar os caras, entendeu? Então, tipo, todos os artistas ali morrem. E geralmente eles morrem bem no estilo A-Train, né? Que é o quê? Que é o Soldier Boy colocando eles na frente do Mr. Maratona e ele atravessando os caras e tal assim. Morre uns 5, 6 assim. Tem até ator que aparece lá que nem tava no rolê e tal assim, que morre de bobeira. E aí ele faz uma tocaia, uma armadilha ali, até com as coisas bizarras do Museu do Mr. Maratona, pra pegar o Mr. Maratona e consegue. E começa a torturar, torcer o pé dele e tal assim, e fala, cadê o V1 e tudo mais? Aí ele, de tanto ele perde literalmente o pé, ele fala que de fato quem tem é o Bombástico e que não tem nada ali. Nesse momento, o Homelander pisa e espatifa a cabeça dele, porque ele já tinha acordado e tudo mais. E aí, eles concluem isso, e a gente volta pro arco não é exatamente o arco dela, mas a gente volta para ela e, nossa, tá gigantesco isso aqui, mas é porque, de fato, esse episódio teve muita coisa relevante para vocês. Que é o quê? Que a Espoleta confessando pro Homelander que ela transou com o Soldier Boy. E, tipo assim, ela tenta fazer isso, né? Tipo, num momento de redenção, né? Falou, pô, meio que jogou Jesus dela fora, que ela tinha ganhado daquele pastor lá que ela traiu. E ela, tipo, fica falando sobre como adora ele e tudo mais, que agora ela mudou e que foi um erro que ela cometeu, mas que ele não significa mais nada. Esse papinho, entendeu? E ele conclui que ela não ama ele de verdade. E demite ela. E aí ela se desespera, fica ainda mais enfática, tudo mais, tal assim, implorando por clemência, entendeu? E aí tem uma hora que simplesmente o Homelander se cansa e afunda a cabeça dela numa escultura de águia que estava desde o começo do episódio ali, afundando na cabeça dela e levando a cabo
a espoleta. Menos um super ali. Então, assim, é isso tudo que aconteceu nesse episódio. E é interessante porque vai cada vez chegando mais um cenário de guerra civil ali. E vai chegando cada vez um cenário de que tem que acabar com o Homelander de algum jeito, de alguma forma. E que essa condescendência do Soldier Boy pode custar muito caro lá na frente, né? Porque ele acha que vai ter um mundo depois. Né? Essa questão de achar que vai ter um mundo depois, muita gente se perde, né? Achando isso e não dando valor para coisas que tem que ser contidas no momento que deve ser contidos. Então é isso, depois de quase meia hora falando com vocês, espero vocês na semana que vem pra gente falar desse próximo episódio, que agora, como diria o outro, não tem mais volta. O The Boys vai tá no seu desfecho e... Pô, a GMV foi cancelada, mas a Mary Monroe e os outros GMV vão entrar na série. Tem que entrar agora, entendeu? É o momento perfeito, porque tem que arrumar um jeito, né? E talvez até consigam ver um tirando sangue de outra pessoa, né? Não sei se Marie Monroe serve pra isso. Enfim, é isso. Tudo. Espero que tenha gostado do vídeo. Curta, compartilhe, favorite, se inscreva. E até o próximo analisador.